Hi, wonderful people of this planet Earth. Olá, My seres name maravilhosos desse planeta. Olá, seres maravilhosos. Olá, desse seres planeta. maravilhosos de Vênus. Meu nome é Giovanna Brasolin e tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. No episódio de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de venusianos colonizar a Terra, planeta que está apenas... Olá, seres maravilhosos desse planeta Terra. Meu nome é Júlia Brasolin e dessa vez no Dobre Espacial a gente vai falar do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Cuidado que se você ainda não assistiu esse filme, você vai provavelmente pegar spoilers e eu espero que esse episódio não tenha ficado um pouco esquisita a edição. Então vamos lá. Hey Hakakuni, solta a vinheta. No episódio anterior eu citei universos paralelos, dei uma pincelada bem básica no assunto, e citei uma matéria interessante escrita pelas astrônomas Julia de Mello e Ana Carolina Posses para uma coluna no site Galileu. E aí eu fiquei me questionando, pera, esse é um assunto até que legal, por que eu não posso explorar um pouquinho mais? Amado por uns, odiado por outros e tratado como só mais um filme pelos inimigos do entretenimento, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, varreu as premiações e se tornou um hype entre multidões, conquistando a alcunha de ter ao todo 165 vitórias, batendo o filme Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, que detém aí 101 prêmios. Os diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o filme levou 7 estatuetas de 11 indicações no Oscar de 2023, incluindo aí de melhor filme, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. Mas por que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo levou tanto prêmio? Deixo essas respostas para vocês, cinéfilos, porque neste episódio a gente vai falar não só do filme, mas da, entre aspas, ciência da trama, refletir sobre os temas em volta dessa ficção científica marota e, vou dizer, inesperada. Abordar multiversos não é uma parada nova na ficção científica, muito menos na cultura pop. O doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, William Busk, que também foi meu colega de escrita há muitos anos ali no site Scriptório, disse assim: o multiverso vem do William James e a primeira vez que vi foi no Blood Red Game do Moorcock. Eu encontrei algumas informações sobre o livro Blood Red Game lá no Goodreads, e a sinopse conta algo como que existia ali um sistema, chamado Shifter, onde há 11 planetas orbitando um Sol, que viaja transversalmente por dimensões do multiverso e que entra no espaço-tempo normal por breves períodos ao longo de muitos anos, o que acaba sendo refúgio para criminosos e outros fugitivos. E ali também consta outras informações sobre o livro, como que ele foi publicado originalmente no dia 1º de janeiro de 1969, mas caso eu tenha trazido informações errôneas ou superficiais demais, peço desculpa para vocês ouvintes e pro William. Inclusive eu fiquei me questionando profundamente em que momento de Doctor Who, a série mais antiga do planeta que possui universo expandido em livros e séries de rádio, eles também trouxeram o conceito de multiverso pela primeira vez. Porque eu não lembro de ter sido durante a série clássica, mas sim com citações sobre isso ser um folclore lá no livro da guerra. Aí lembrei também que o 10º e meu favorito Doctor citou a existência de bilhões de universos paralelos ao nosso, mas era algo confuso com o termo dimensão. E eu sei que tem sim uns episódios da série clássica onde existem terras alternativas. Eu só não lembro se são parte de universos paralelos ou se são só versões alternativas por culpa de alterações na viagem do tempo. Das viagens do tempo, no caso. O que mora no meu coraçãozinho é o episódio Doomsday, do 10º Doctor, mas para que tenha esse desenrolar desse episódio, para que isso acontecesse, eles, o Doctor, a sua companion Rose e seu companion Mikey, viajaram para o universo onde o pai da Rose ainda estava vivo. Aí é claro, deu umas cagadas monstra lá, que resultou num dos episódios mais tristes da série de todos os tempos, que é quando uma brecha entre os universos se fecha e o Doctor e a sua companheira de aventura Rose ficam separados por uma parede, cada um estando no universo diferente e até então nunca mais se veriam. Calma, nem é o mais triste, porque depois acontece mais coisa. Foco, Júlia. Eu tô dando toda essa volta pra falar de Doctor Who porque seria quase um crime, eu, sendo uma Whovian, não citar sobre a prima e todos seus conceitos ao falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mesmo no filme não havendo viagem no tempo, que é o primor de Doctor Who. Esses conceitos, para quem assiste a série, lê os livros, etc., não é nenhuma novidade. Inclusive, eu já vi tweets dizendo que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é complexo de se entender. Mas, me desculpem, não é. Pode sim ter sido complexo no sentido de roteiro, direção, edição, explicar toda aquela lore e as regras daquela história pra gente em 2 horas de filme. Isso sim, a técnica de ter criado um filme tão divertido e bonito esteticamente falando foi super complexo.
Mas dizer que é um filme difícil de entender, aí eu já acho que é forçação de barra. Confuso, talvez, mas tudo é muito bem amarradinho, muito bem explicadinho e faz de um jeito tão bem feito que se você quiser assistir de novo, não é pra tentar entender o que aconteceu, e sim pelo entretenimento. Claro que os personagens têm suas camadas, né, emocionais ali, que ficam muito mais legais, acho, que quando a gente assiste pela uma segunda vez. Apesar que eu achei o filme um pouco cansativo, quase como maratonar todas as temporadas de Rick and Morty sem piscar, sabe? Mas deve ser pela quantidade de coisas visuais que acontecem ao mesmo tempo. E as atuações? Que primor. A Michelle Yeoh tá incrível, mas calma, deixa eu explicar primeiro sobre o que fala o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, porque eu esqueci que nem todo mundo nesse universo já assistiu e tá me ouvindo por conta em risco. Copiando a sinopse do Google, abre aspas. Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do universo. Fecha aspas. Viu? Simples. E a partir de agora, fica o aviso que vão começar os spoilers. Spoilers. Já fazem 42 dias que estamos rodeados no céu por naves alienígenas em formatos hexagonais espalhados pela Terra. Ainda não sabemos praticamente nada. Aeronaves foram enviadas para melhor observação, mas poucas informações parecem estar sendo coletadas ou ao menos divulgadas ao público. O representante do Pentágono, Alison Solimões, informou nesta quinta que a incrível atriz Michelle Yeoh interpreta Evelyn Kwan, a dona de uma lavanderia nos Estados Unidos, e a história começa com ela desesperada e atolada de afazeres, tentando delegar tarefas para sua família, se vendo perdida e descrente de que seu marido fosse capaz o suficiente de fazer o que ela pediu, mesmo ele tentando. É uma cena bem confusa e proposital. A Evelyn precisa dar conta de organizar a documentação e as notas fiscais do seu estabelecimento para levar lá para a Receita Federal. E seu marido, Waymond, tá tentando ajudar ela, preparando a comida pro pai dela, ao mesmo tempo que tenta falar com ela sobre ele ter dado entrada no divórcio. Aí tem o pai da Evelyn, que acabou de chegar da China, e ela precisa dar um pouco de atenção pro cara. E ao mesmo tempo tem a sua filha Joy, que chega, e a Evelyn discute com a Joy pra impedir que ela fale com o avô sobre o seu relacionamento, porque ela acredita que o pai dela é muito conservador e não vai entender, de idade, blá blá blá. Bom, confusão cotidiana que sobrecarrega a Evelyn. Todos os dias, ela passa pelo mesmo fardo de ter que lidar com tudo, com a responsabilidade de ser isso e muito mais. Um pouco que se acumula a cada decisão e responsabilidade que toma pra si mesma, varrendo todos os seus sonhos pra debaixo do tapete. Acho que a doideira toda começa mesmo quando eles estão lá na Receita Federal e o Waymond meio que muda completamente a sua personalidade, a expressão facial e a postura corporal. Esse ator é bom demais. E explica em segundos pra Evelyn que ele não é o marido dela daquele universo. E que o destino do multiverso, acho que era isso, dependia dela, da Eve. Parece meio clichê, mas geralmente, e quando eu digo geralmente, tipo, sei lá, 80% das vezes, esse tipo de coisa acontece com personagens masculinos. O The Choice One. Daria pra ficar aqui horas citando personagens que são os escolhidos. Tipo o Neo do Matrix, Harry Potter, o Paul de Duna, Luke do Star Wars, o Frodo do Senhor dos Anéis. Mas, em tudo lugar ao mesmo tempo, o que é um clichê é super bem valorizado sem precisar fazer a clássica jornada do herói. Nesse caso, a heroína, se tornar uma repetição clássica da cultura pop. Ao invés disso, a Evelyn comete inúmeros erros e demora demais para aprender. E o básico que aprende sobre se comunicar com outros universos, e na verdade, tô me referindo não à comunicação em si, como ela adquire seus poderes por base de outras Evelyns espalhadas em universos diferentes, é feito à força, na marra, porque ela precisa daquilo para sobreviver naquela pressão das batalhas, com aquelas pessoas conectadas a elas originais de outro universo. Se você não assistiu o filme e tá aqui me ouvindo falar dele, serão, pausa esse episódio, vai lá assistir, eu espero. Vale muito a pena. Tá disponível no Prime Video e infelizmente isso não é uma propaganda. O jeito para conseguir tais poderes, se conectando com outras versões de si mesma em outros universos, é muito legal e por vezes nojento. Esses poderes podem ser dons e habilidades adquiridas por suas versões, ou melhor, por suas vidas alternativas, como um universo em que você é mestre em fritar batata frita no alto de uma montanha, ou um universo em que você é estilista de roupas de grife, ou um universo onde você é um motorista de caminhão, dentista, humorista de stand-up. Bom, essa é a única habilidade, é você ser triste e se autodestruir ou recorrer a piadas cotidianas da sua família. Ou um universo onde você pode ser astronauta, ou até mesmo lutador de Kung Fu. Para adquirir algumas dessas habilidades, e eu não lembro, mas acho que dura certo período de tempo, vai te exigir criatividade. Consiste em você fazer algo completamente inesperado, do nada, como se nesse exato instante você decidisse dar 2 pulinhos para trás, sem motivo algum, ou dançar Macarena enquanto eu tô falando. No filme tem de tudo, mastigar chiclete já mascado que tava colado debaixo da mesa, abrir um guarda-chuva dentro do elevador, ou competir para ver quem senta primeiro num dildo. E eu espero que o Spotify esteja correto quando eu disse que meu maior público é entre 20 a 45 anos.
Já para os fãs de O Guia do Mochileiro das Galáxias, série de livros e ficção científica do autor britânico Douglas Adams, e que também ganhou algumas adaptações cinematográficas, essa ideia de fazer coisas totalmente aleatórias e inesperadas é um deleite, porque lembra demais o gerador de improbabilidade infinita, aquele que é o núcleo da nave Coração de Ouro. O gerador de improbabilidade infinita é uma nova e maravilhosa invenção que possibilita atravessar imensas distâncias interestelares num simples 0º de segundo, sem toda aquela complicação e chatice de ter que passar pelo hiperespaço. O princípio de gerar pequenas quantidades de improbabilidade infinita simplesmente ligando os circuitos lógicos de um cérebro submeson Berber-Blairy 57 a uma impressora de vetor atômico pensa num produtor de movimentos brownianos intensos, por exemplo, uma boa xícara de chá quente. Já era, naturalmente, bem conhecido de acordo com a teoria da indeterminação. O físico Eduardo Sato disse numa publicação chamada O que o Guia do Mochileiro das Galáxias tem a dizer sobre mecânica quântica que, abre aspas, considerando a física de Feynman, se fosse realmente possível criar um gerador de improbabilidade infinita, a nave Coração de Ouro poderia ser possível. Ao alterar as probabilidades de alguns caminhos, alteramos de forma significativa a probabilidade de irmos de um lugar a outro, especialmente considerando que a probabilidade de continuarmos no universo deve ser 100%, podendo gerar uma probabilidade não nula em eventos que antes eram impossíveis. Mas o mundo real é chato, os físicos não têm ideia de como manipular a probabilidade a seu favor, sem afetar o experimento, e além disso, até onde vai nosso conhecimento, a velocidade da luz é um limitante para tudo, impossibilitando viagens instantâneas até os confins do universo. Fecha aspas. Em tudo e todo lugar ao mesmo tempo existe uma regra. Tipo, se eu quisesse conectar com a Júlia de outro universo que sabe falar inglês, porque eu vou precisar dessa habilidade por algum motivo, eu vou precisar fazer algo totalmente inesperado. Sei lá, usar uma faca quebrada como marcador de livro. Vamos, Júlia, seja mais ousada. Deixa eu ver o que tem aqui na minha mesa. Já sei. Colar um espanadrapo puxando as minhas sobrancelhas pra ficar igual Spock. É melhor eu só falar inglês no mix de sotaques mesmo, que tá safe. Mas qual a explicação do filme? Bom, tem um momento em que o Alpha Waymon vem de outro universo, do Alphaverso, e explica que as menores decisões geram grandes diferenças ao longo da vida. Toda pequena decisão cria outro universo ramificado. O universo da Evelyn é uma bolha flutuando na espuma cósmica da existência. Cada bolha ao redor tem pequenas variações. Quanto mais longe do seu universo, maiores são as diferenças. O Alphaverso, ou Alphaverse, foi o primeiro universo a entrar em contato com os outros universos, e por lá, a Alpha Evelyn era uma cientista brilhante que, para provar a existência de outros universos, ela conseguiu conectar a própria consciência temporariamente em outra versão dela, acessando lembranças, emoções e habilidades. Essa conexão se chama salto multiversal. E a representação de vários universos no filme me lembrou a teia cósmica, no qual aí já não é mais ficção científica, agora é ciência mesmo, e não tem nada a ver com a conexão entre vários universos. Bom, eu resolvi chamar a incrível Topperson e colega de divulgação científica, a astrônoma e colunista da Galileu, a Ana Carolina Posses, para explicar pra gente o que é teia cósmica. E se nós criássemos o mapa do universo? Como será que as galáxias estariam espalhadas? Bem, nós astrônomos já fizemos isso e o resultado nós chamamos de teias cósmicas. A teia cósmica é o nome que nós damos para essa estrutura em larga escala do universo. Mas por que o nome teia? Porque a ideia é muito parecida com a estrutura de armadilhas de uma teia de aranha. Uma teia de aranha ela tem um formato bem característico. Existem fios radiais, que são fios que saem do centro da armadilha em direção às bordas, e existem fios que circundam e conectam os fios radiais. Então a ideia aqui é que uma teia conecta dois tipos de fios, fazendo uma estrutura bem sólida para captar qualquer tipo de inseto desavisado que vai virar alimento da aranha. Uma aranha, ela pode passar horas formando essa armadilha. Então quando a gente está falando das grandes estruturas do universo, o que acontece é que as galáxias e o meio entre essas galáxias seguem essa ideia de conexão de fios. As galáxias elas se conectam entre si. E no caso, a grande aranha que formou essa teia é a gravidade. E ao invés de horas, a formação já vem durando mais de 13 bilhões de anos. Para a gente entender essa estrutura, nós precisamos entender um pouco de como o universo se formou. Eu disse que o universo tem um pouquinho mais de 13 bilhões de anos.
E apesar de hoje nós vermos diferentes tipos de galáxias pelo universo, ele nem sempre foi assim. Lá no primeiro bilhão de ano, e aqui eu tô falando das primeiras centenas de bilhões de anos após o Big Bang, né, após o início do universo, não existiam ainda as galáxias, mas na verdade existia um gás, principalmente formado de hidrogênio. Esse gás, nós sabemos hoje que ele estava homogeneamente distribuído. Na verdade, era quase perfeitamente homogêneo, porque existiam algumas regiões em que esse gás estava ligeiramente mais aglomerado do que outras. Nós sabemos também que qualquer matéria exerce uma força de atração nas regiões em volta, né? A força gravitacional. Então, essas regiões que tinham uma densidade, um acúmulo de matéria um pouquinho maior do que as regiões em volta, atraíam mais intensamente a matéria em volta, fazendo que essa matéria ela fosse atraída e acumulada nessas regiões mais densas. E à medida que essa matéria se atrai, acontece essa atração, essas regiões mais densas ficam cada vez mais densas por essa nova matéria acumulada e, consequentemente, conseguem atrair com mais intensidade que está em volta. Em contrapartida, existiam regiões também que elas eram mais rarefeitas, que existiam menos gás do que a média. Então, essas regiões elas facilmente perdiam matéria para essas regiões mais densas que exerciam uma atração mais intensa. Esse acúmulo de matéria, esse processo de acúmulo de matéria, ele foi governado principalmente pela matéria escura. E essas regiões que acumulavam matéria escura também acumulavam matéria que nós vemos, né, que nos formam e formam as galáxias. E aos poucos essas galáxias elas foram se formando. Então, com o passar dos bilhões de anos, com esse processo acontecendo, o resultado foi o seguinte: existem regiões mais densas do universo que contêm galáxias, que são chamados aglomerados de galáxias. Existem grandes vazios cósmicos, que são de fato essas regiões que perderam gás por serem regiões mais rarefeitas. Mas essas regiões com grupos e aglomerados de galáxias, eles não estão isolados, mas na verdade elas são conectados por filamentos de gás. Ou seja, no fim, a teia cósmica é essa estrutura em larga escala que tem uma aparência filamentar, né? Existem filamentos de gás que conectam esses grupos e aglomerados de galáxias que estão nos nós, né? No encontro desses filamentos. Essas regiões filamentares, elas são compostas principalmente de gás hidrogênio, que foi formado lá no início do universo. Esses filamentos eles são fundamentais quando a gente quer entender como as galáxias formam estrelas, porque esses filamentos eles formam vias que canalizam gás para as galáxias. E esse, na verdade, é o combustível, né? O gás é o combustível que forma novas estrelas ao longo do tempo. E observar diretamente esses filamentos, o filamento em si é um grande desafio. O que nos ajuda a ver essas grandes estruturas, essas estruturas em larga escala do universo, são principalmente as simulações cosmológicas. Elas são grandes aliadas para a gente ver como o universo evoluiu e para de fato ver esses filamentos. Então, nas simulações cosmológicas, nós utilizamos supercomputadores nós somos capazes de simular como esse gás que eu disse lá no início, que ele era homogêneo, como ele formou essas grandes estruturas. E se eu fosse você, eu ia jogar lá no Google, eu digitaria simulações cosmológicas, porque as simulações são incríveis, elas são muito interessantes de ver. Mas se a gente for pelo lado observacional, se a gente for tentar ver essas estruturas no céu, uma técnica que já é bem estudada desde os anos 80 é que se detectados muitas galáxias em um grande levantamento, a gente mede a posição e a distância dessas galáxias e a gente faz o mapa 3D. E o resultado é muito parecido com o que a gente observa nas simulações. Ou seja, de fato nós vemos regiões mais acumuladas onde tem mais galáxias. A gente também vê regiões que não existem objetos, que são grandes vazios. E as galáxias conseguem também traçar esses filamentos que conectam diferentes aglomerados ou superaglomerados de galáxias. Ou seja, as teias cósmicas, elas mostram que as galáxias, na verdade, elas seguem uma estrutura, elas não estão distribuídas de maneira aleatória pelo universo.
E estudar essas estruturas é muito importante para a gente entender como os diferentes elementos e diferentes processos físicos foram importantes para a história do universo, como, por exemplo, a gravidade e a matéria escura. Então, essa, na verdade, é uma das grandes áreas da astronomia e cosmologia, com James Webb e diversos outros projetos muito legais que estão acontecendo nesses últimos anos. A certeza é que nos próximos anos nós vamos ter grandes descobertas sobre como o universo se formou e se estruturou. E se eu fosse você, eu ficaria ligado. Assim como a astronomia amadora, na qual observamos o céu noturno e seus corpos celestes, os astrofotógrafos astrofotógrafos precisam ser pacientes e persistentes, mas tudo se ajeita com bons planejamentos. já que qualquer coisa pode acontecer. Muitíssimo obrigada pela explicação, Ana. Eu vou deixar alguns links interessantes sobre simulações cósmicas na descrição desse episódio, junto também dos links das suas redes sociais, como do Twitter e do Blue Sky, e da sua coluna na revista Galileu. Viu? A gente falou de ficção, fantasia, mas esse podcast ainda é um podcast de astronomia. Eu falei de poderes, mas porque o Waymond e a Evelyn precisam fazer coisas inesperadas e estranhas para adquirir esses poderes. Aí que a história começa a ficar legal. Acontece que existe uma força ou entidade, digamos assim, chamada Jobu Tupac, que tá perseguindo a Evelyn e que já matou as Evelyns de outros universos. Inclusive, Waymond a descreve como uma agente do caos sem reais motivos ou desejos. A Evelyn, toda perdida nessa aventura inesperada, quer cair fora. Mas o Waymond explica que não é tão simples assim. A Jobu tá construindo algo e ninguém sabe ao certo o que é. No início, eles achavam até que era um buraco negro, mas parece que consome mais do que a luz e matéria. Aí, essa Jobu tá mandando uma galera, se conectar com as pessoas daqui do nosso universo, do universo deles ali, pra lutar, pra matar a Evelyn, né? Bom, mas quem é a Jobu? É a minha personagem favorita! E a vilã da história? Acontece que lá no Alphaverso, eles treinam diversas mentes jovens pra fazer esse salto multiversal. Só que pra variar, tinha uma ali que era uma jovem super talentosa que se destacava entre eles. Aí o que aconteceu? A Alpha Evelyn explorou e fez a menina ultrapassar todos os limites dela. Comumente, uma mente sobrecarregada durante esses testes, né, costuma morrer, mas ela não, ela se fragmentou, a mente dela fragmentou. Resultado, a Jobu, ou seja, a Joy, filha da Evelyn, só que lá do Alphaverso, conseguiu viver ela tem esse poder de viver cada momento, cada mundo, cada segundo, cada possibilidade de todos os universos ao mesmo tempo. Ela é tão poderosa ao ponto de comandar o conhecimento, ela comanda o conhecimento infinito e o poder do multiverso. Por ter visto, vivido e visitado a imensidão de todos os universos, Jobu não vê mais significado nas coisas, perdendo assim sua moralidade, sua empatia, o discernimento de emoções e, como descreve o próprio filme, perdeu a crença na verdade objetiva. O que Jobu estava construindo, o que achavam ser um buraco negro, é um donut preto gigante que acabaria com todo o sofrimento que ela sente, sugando assim todos os universos para dentro dele e tudo viraria nada. Um espelho, acredito eu, do que ela procura sentir. Nada, já que ela vive lutando contra pensamentos ruins, solidão e um vazio existencial. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem disso. Ora coloca todo mundo fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, mudando para universos diferentes, com várias coisas aleatórias acontecendo, e ora nos coloca para refletir que não somos tudo, mas também não somos nada. Qual seria então o nosso lugar no universo? Ou melhor, por que continuamos questionando isso se não temos nenhuma resposta? E por que ficamos remoendo nossas escolhas? Mesmo com a polêmica se é bom ou não, acho que Tudo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme que, no fim, usa os recursos da ficção científica e da comédia para nos trazer reflexões sobre como, no fim, estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Queremos estar em todos os lugares, achamos que nossa existência não é aproveitada, ou que precisa ser valorizada pelas outras pessoas, e não por nós mesmos. O capitalismo falhou. E chega de reflexão. Nesse episódio, houve várias versões do podcast Missões do Planeta de outros universos. Você consegue reconhecer e descrever quais foram? Se você tá usando o Spotify, deixa nos comentários aí do app, que eu vou ler no próximo episódio. Mas se você estiver usando o Twitter, o Insta, manda pra gente. Só procurar por Missões do Planeta e em qualquer outra rede social também que eu exista. Pra me ajudar a construir esse episódio, tive a ajuda de várias pessoas incríveis. Muito obrigada a Giovanna Bresolin, Natália Palivanas, Vinícius Telécio e Leonai Moura pelas vozes e participações. Essa galera faz parte dos apoiadores espaciais da Missões do Planeta. Um beijo pra vocês e uma salva de palmas pela participação. Também quero agradecer a participação da Ana Posses. Um beijo, Ana. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado confuso. Ai, desculpa. E até o próximo episódio. E droga, acho que meus dedos viraram salsicha.